Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Aproveite que você está em pé, abra sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Quero ler com os irmãos do verso de número 9 ao verso de número 14. Abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura. Os irmãos encontraram, amém? Mas foi um amém muito vago. Colossenses capítulo 1. Isso, vai dizendo amém, ué. Os irmãos encontraram, amém? Amém? Aleluia. Então olhe comigo esse texto a partir do verso de número 9, que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas. Diga comigo: Ele nos libertou do império das trevas. Diga de novo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia! Graças a Deus. Se assente, queridos. Irmãos, é preciso entender qual o propósito de Deus pelo qual nós fomos criados. Você precisa ter essa consciência. Nós fomos criados para glorificar, para honrar, para agradar a Deus. Nós fomos criados para glorificar, diga glorificar, para honrar e agradar a Deus. Não se esqueça disso. Nós somos criados para esse propósito. Crescer no conhecimento, na intimidade com Deus, nos leva a frutificar. O texto bíblico aqui diz que nós somos fortalecidos com todo o poder do Espírito Santo. E diz que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino de Jesus, um reino de paz, amor e alegria. Então esse texto está declarando que nós temos uma herança. Esse texto está declarando que nós temos uma herança. Isso é um ponto importante a gente entender. E essa herança, ela é sua. Essa herança é da sua família, de seus filhos, de seus pais, de seus irmãos. Essa herança é de todos os que aceitam o plano redentor de Deus Pai. Queridos, se somos fortalecidos para viver para o Senhor e transportados das trevas para o reino de Deus, mas nós precisamos nos conscientizar da existência, da natureza e atividade do reino das trevas. Nós precisamos ter consciência de onde Deus nos tirou. A falta de consciência do que Deus fez na nossa vida tem sido a causa de uma vida sem sentido para muitos cristãos. A palavra de Deus ensina que a quem muito perdoou, muito amou. A consciência de onde Deus nos tirou vai fazer muita diferença.
Aqui está dizendo que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Humanamente, quando a gente estuda historicamente, há uma diferença entre reino e império. As duas palavras têm sentido de Estado. Os impérios são grandes, os reinos têm dimensões territoriais menores. A figura do imperador tem maior importância do que a figura de um rei. O rei governa o seu próprio povo. O imperador, ele é de outros povos conquistados por força, por poder econômico, por diplomacia, através da guerra também. Então, essa é uma grande diferença. Dentro de um império, há várias etnias diferentes, unificadas por uma única administração e submetida a uma mesma autoridade. Um reino é uma entidade administrativo-política mais estável. O império se caracteriza por constante tentativa de expansão e de domínio. Então a gente vai entender aqui, quando a Bíblia está dizendo que Deus nos transportou para o império das trevas, para o reino do seu amor. Quando nós temos esse entendimento no começo dessa ministração, quando você olha sobre esse império das trevas, a gente precisa entender o que Paulo está falando aqui aos Colossenses. Aonde é que Paulo está querendo levar a compreensão dos crentes, quando ele diz que ele nos resgatou do império das trevas? A gente precisa ter noção do que é esse império das trevas. E quando você fala hoje do império das trevas, o império das trevas, ele tem um comando. Ele tem um comando onde há demônios que atuam em áreas específicas. Quando você vai olhar sobre esse domínio do império das trevas, há 7 principados de mais altos níveis do inferno que atua na terra. Eles são identificados. O primeiro deles é Rege, é o general do ocultismo. Ele lida com as drogas alucinógenas, com maconha, haxixe, cocaína, LSD, oxi, mescalina, crack. Esse demônio, ele age despertando esses desejos nessas drogas. Esse demônio também, ele faz o enfeitiçamento através da música, ou pela música, ou na música. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com determinados tipos que nós ouvimos. Há demônios específicos agindo do império das trevas. Um outro demônio é o Lars, demônio da lascívia sexual, da homossexualidade, da bissexualidade, do adultério, da prostituição, da pornografia, dos prazeres sexuais. Existe um outro demônio chamado de Baco, demônio dos vícios, drogas, álcool, fumo, jogo, política, modo de ganhar dinheiro. Há uma casta de demônio agindo nesse sistema. Existe também um demônio chamado de Pan, demônio da mente. Ele traz doenças mentais, ele traz tendência suicida, ataques nervosos, sentimento de rejeição, ele traz sofisma, ele cria o ateísmo, ele tenta dominar a mente das pessoas através de filmes, livros, desenhos infantis, Halloween. E nós vamos ter agora no Brasil uma festividade que as pessoas comemoram no final do mês de outubro, que é a festa do Halloween. Há um demônio envolvido nesse sistema para prender a mente das crianças desde cedo. Há um demônio. Há um outro demônio chamado demônio do ódio, demônio que leva ao assassinato, às matanças, ao ciúme, à inveja, às contendas, as divisões e calúnias.
É um demônio que leva aos crimes passionais e familiares, que cria tragédia, as armas nucleares, as armas químicas para destruição de massa. É um demônio, irmãos, que está agindo. Um outro demônio chamado de Sete, é o demônio da morte, guerras, terrorismo, assassinatos. Mas é um demônio que é um demônio sem nome. Mas ele é um demônio sem nome, mas não é um demônio sem objetivo, sem função. É um demônio voltado para cristãos. Demônio para fazer os cristãos falar mal uns dos outros, criar a fofoca, rixas dentro da igreja, a contenda, enfraquecer a comunhão com Deus e com os irmãos, negligenciar compromissos com a igreja, com a evangelização, com o envolvimento na obra, com o dizimar. Queridos, há uma coisa importante que a gente precisa entender: o mundo das trevas espirituais é uma realidade inegável. Quando Paulo está dizendo que ele nos libertou do império das trevas, às vezes a gente não tem noção da quantidade de demônios que estão andando, procurando brecha. Mas você entendendo isso aqui, você sabe o que Jesus quis dizer, quando ele diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Faz isso através dessas hostes infernais, desses principados, desses demônios. Essa é a razão, irmãos, porque tantas famílias vivem sofrendo em consequência da angústia, da opressão, da desesperança, do medo, da frustração, do desânimo, da violência doméstica, do divórcio, do abuso de intimidade e da tirania de pensamentos e comportamentos incontroláveis. Do mesmo jeito, nós estamos enfrentando uma crise nacional que envolve a política ligada à corrupção de muitas frentes de comando no país. Degradação dos valores morais, desconstrução da família, sexualização das crianças, ideologia de gênero, prostituição como profissão, descriminalização das drogas, violência em função da impunidade, criminalidade, aquele que vem que uma criminalidade hoje que vem dentro do comando dos presídios. E agora também a política tem uma liderança que também vem de dentro dos presídios. Queridos, as trevas espirituais é uma realidade inegável e incontestável. O que fazer diante desses fatos? O que fazer? É preciso, irmãos, a gente entender o sentido da ação de Cristo em nosso favor. É preciso ter consciência de que o grande privilégio que hoje pertence à igreja de Jesus Cristo, do qual eu e você fazemos parte. É preciso ter essa consciência. A gente precisa, irmãos, proteger a nossa família, a nossa igreja, a nossa casa, a nação dessas trevas espirituais. E algumas coisas é preciso saber sobre as trevas espirituais, além do que falei. Primeiro, toda a sociedade está debaixo de trevas espirituais. A gente precisa ter essa consciência. Toda a sociedade, ela está debaixo de trevas espirituais. Você precisa saber que essas trevas espirituais são uma realidade. A Bíblia Sagrada diz lá em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas que todo mundo está sob o poder do maligno. Nós somos de Deus, individualmente, eu e você, a igreja de Jesus, mas o mundo está debaixo da influência do maligno. É a Bíblia que diz. Todos nós, irmãos, de uma maneira ou de outra, sofremos os ataques da influência maléfica e opressiva do inimigo da nossa vida.
A diferença entre nós e os demais é que não temos nenhum relacionamento, que não tem nenhum relacionamento diário com Deus, é que nós somos de Deus. O texto está dizendo, sabemos que somos de Deus, mas todo mundo está debaixo da influência do maligno. Então a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, isso você precisa ter consciência. Nós somos de Deus. Diga, nós somos de Deus. Agora diga para você mesmo, eu sou de Deus. Aleluia! Queridos, se nós somos de Deus, nós temos armadura e armas que vêm de Deus, para lutar e vencer o poder e a ação das trevas espirituais. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, escravizar pessoas e mantê-las em trevas espirituais absolutas e distanciadas de Deus, ele quer a destruição então dos lares, do casamento, da família, dos valores, da moral, da ética, do respeito, da questão da honestidade. Então há duas coisas interessantes. Satanás tem dois objetivos específicos, um principal e um secundário. O objetivo principal de Satanás é impedir que Deus seja glorificado e impedir que os perdidos sejam salvos. Esse é o objetivo principal de Satanás. Ele quer impedir que Deus seja glorificado. Percebe a responsabilidade da sua vida? Você que já entregou a vida a Jesus, você que já tem certeza da salvação, você que já confessou os seus pecados e se diz nova criatura, o diabo quer impedir que Deus seja glorificado, e ele começa a fazer isso, ou quer fazer isso, na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que já conhecem a Deus. Porque os demais que não conhecem, ele não vai pedir que Deus seja glorificado, ele simplesmente vai impedir que eles conheçam Jesus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Então essa é a mensagem, é o objetivo principal de Satanás. O objetivo secundário de Satanás é fazer com que os seres humanos e a sociedade sejam tão miseráveis quanto possível nesta vida. Satanás, ele quer que as pessoas sejam miseráveis. Aí você fala assim, pastor, mas quanto ateu aí que é milionário? Só que esse miserável aqui, ele não está falando de questão monetária. Porque tem muito milionário que está dando um tiro no ouvido. Tem muito milionário que tem dinheiro para comprar cama de ouro, mas não tem sono. Tem muito milionário que pode comprar a comida mais cara, mas não tem apetite. Tem muito milionário que pode morar numa ilha sozinho, que é um paraíso, mas não tem paz. Então, quando eu estou dizendo que Satanás vem fazer com que as pessoas sejam miseráveis, eu não estou falando de questão financeira. E embora a questão financeira também, em algum aspecto, ela entra nessa conta. Então, queridos, o que a gente precisa entender é que Satanás não pode fazer isso sozinho, pois ele não tem todo o poder, ele não tem todo o saber, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ele necessita delegar poderes a demônios, espíritos maus, anjos caídos. E esse é o exército do mal controlado por Satanás, que é acusador, adversário, o diabo, aquele que separa, é o reino das trevas. É dele que você precisa se proteger e proteger a sua casa. É dele que você tem que se proteger. É onde você precisa buscar o discernimento espiritual. Orar para que Deus abra a sua mente, a sua compreensão, o seu entendimento, para que você não caia nesse laço. Outra coisa importante sobre a realidade das trevas espirituais é que o reino de Satanás, ele é conhecido como reino das trevas.
O reino de Satanás é conhecido como o reino das trevas. Essas trevas são o domínio, a atuação de Satanás, seus demônios no universo. Então, querido, o reino das trevas espirituais se manifesta nos mais distintos segmentos da sociedade, em qualquer parte do mundo. Ele se manifesta através das artes e entretenimento. Ele se manifesta através da mídia e da comunicação. Ele se manifesta através do governo e da política. Ele se manifesta através da economia e dos negócios. Ele se manifesta através da educação e da ciência. Ele se manifesta através da família. E ele se manifesta através da igreja e da religião. Você percebe que nesses pontos aqui, onde o reino das trevas atua, ele engloba toda a sociedade em qualquer parte do mundo. Não importa o sistema, o estilo de vida, a ideologia, as leis. Satanás, através do seu domínio, ele vai tentando alcançar o maior número de pessoas possíveis para implantar o reino das trevas. Mas é uma coisa que a gente precisa entender, irmãos. Ainda que as trevas se rebelem contra a sociedade, contra a igreja do Senhor, contra as nossas famílias, nós não seremos vencidos, pois o nosso reino é um reino superior, é o reino de luz, o reino de Jesus, o reino vencedor. E é nesse reino, é dentro desse reino, é com as armas desse reino, então com os valores desse reino, é que nós vamos vencer, proteger a nossa casa, proteger a sua vida, proteger a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa importante, precisamos saber também que em todo o tempo da nossa vida, nós estamos vivendo numa batalha espiritual. Em todo tempo, em qualquer coisa que você vai pôr a mão, que você vai escolher, que você vai decidir, que você vai projetar, que você vai empreender, você está numa batalha espiritual. Nós não estamos aqui absortos, alheio ao que está acontecendo. Nós temos consciência de que as trevas espirituais estão atuando fortemente no mundo. Quando você começa a ver o que toca o mundo, vai ver os filmes que as pessoas estão vendo, vai ver novelas que as pessoas estão vendo, vai ver o tipo de educação que está sendo ministrada, vai vendo a questão dos valores e princípios que hoje estão corrompidos. Você vai ver hoje que há uma justiça cega e tendenciosa. Você vai ver que há uma política subornada, desvios de verbas, tráfico de droga, abuso infantil, opressão trabalhista, pornografia, tráfico e prostituição de menores, abuso de poder, abandono de crianças, aborto, insubmissão a conselhos dos pais, alto índice de divórcio e violência doméstica. Queridos, a lista é interminável, quase que interminável. Você poderia acrescentar aí na sua mente muitos outros pontos que poderiam fazer toda a diferença e agregar valores àquilo que estamos falando. É por isso que a Bíblia, ela nos diz, Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então há uma guerra nas regiões celestes, que vem para tentar impedir a vitória da igreja de Jesus. Lembra que quando Daniel estava orando, buscando uma resposta de Deus, e ele ficou 21 dias na presença de Deus, e no primeiro dia que ele começa a orar, sai a resposta.
mas houve uma guerra espiritual, e essa resposta chegou 21 dias depois. Percebe que a gente numa guerra espiritual, a gente não pode fracassar, a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter meta, a gente tem que ter alvos, a gente tem que ter definição, perseverança, entender o tempo das coisas, mesmo das dificuldades, mesmo das lutas. A gente precisa ter essa consciência. Queridos, o diabo está de olho em você, na sua família, no sistema. As forças das trevas não param de maquinar planos sorrateiros para frustrar os nossos sonhos na nossa vida. E as famílias precisam acordar, nós precisamos acordar. Estamos num campo de batalha. Se não fizermos algo já, será demasiadamente tarde para muitas pessoas e famílias. Restará apenas a remediação em vez da prevenção. Nós precisamos agir preventivamente, fechar as brechas, não brincar com o pecado, não achar que o diabo não é tão como se fala por aí. Precisamos fechar essas brechas. E as famílias vêm sofrendo isso geração após geração. A gente tem visto aí muitas famílias com doenças crônicas e às vezes sem explicação e sem identificação. Nós temos visto aí muitas pessoas com pesadelos e sonhos ruins recorrentes. Nós temos visto aí a insônia, a sonolência incomum, afetando muitas vidas e famílias. Nós temos visto aí, irmãos, problemas comportamentais e relacionais constantes, deturpados, em crises. Nós estamos vendo a ansiedade, a falta de paz constante no mundo. Nós temos visto crianças perturbadas, sem nenhum motivo, sem nenhum diagnóstico. Diabo perturbando, tirando o sono, tirando a paz da família. Nós temos visto aí movimentos de objetos físicos de forma não natural. Temos visto pessoas reclamando de odores nauseantes, estonteantes, inexplicáveis. Há uma atmosfera ofegante, pesada, sem respiração natural. Náuseas, dores de cabeça contínuas sem explicação. Sons e visões aterrorizantes durante a noite. Queridos, a gente precisa entender, quando a gente vai ouvir nesses relatos, as pessoas falando desse sofrimento, o diabo se levanta contra os escolhidos do Senhor. E a gente não percebe que muitas das vezes ele se levanta de um modo muito contundente sobre pessoas específicas, sobre famílias específicas, sobre lugares específicos, sobre sociedades. Porque isso é aonde ele age, é onde ele pode agir. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, que a bandeira da vitória da igreja já está hasteada. O brado já foi enunciado. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não permita que o inimigo manipule os seus relacionamentos. Não permita que o inimigo escravize seus filhos nas drogas, no homossexualismo. Não permita que seu esposo seja atraído pela pornografia, pelo adultério. Não permite que seu entendimento seja cegado, seu entendimento espiritual. Não permita que o inimigo trave as suas forças para você exercitar o perdão. Não se deixe encobrir por trevas espirituais. Em nome de Jesus, dê um basta nesse inimigo. Diga sim para Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Diga sim para Deus. Lute, mas não sozinho. Venha para a igreja. Participe da escola bíblica dominical. Venha para os cultos de oração. Venha para grupos de afinidade. Eu fico vendo pessoas reclamando da crise que a família e os filhos começam a enfrentar. Mas as pessoas não querem aprender de Deus. As pessoas não querem vir para um culto de oração, pagar o preço diante de Deus. As pessoas não querem vir para uma escola bíblica dominical, para ouvir a palavra, aprender a palavra. As pessoas não querem vir para o culto de ensino, irmãos. Eu prego, a não ser quando estou viajando, mas eu prego todo o culto de ensino na terça-feira.
Você acha que, como seu pastor, eu teria capacidade e uma mensagem de Deus para pregar você no domingo que não teria na terça-feira? Mas às vezes eu penso isso. Talvez você não pense, mas às vezes eu penso isso. Porque já fiz culto aqui em terças-feiras que tem menos frequência do que tarde da bênção, de consagração. Se você analisar o universo de crentes que tem aqui nesse culto nessa noite, e eu poderia citar pelo menos umas 100 pessoas que estão faltando hoje nessa ceia. Às vezes faz um culto de terça-feira com 60 pessoas. E eu faço um texto toda terça-feira e passo o dia orando e lendo e me preparando. Queridos, vamos lutar. Vamos lutar juntos, vamos permanecer juntos, vamos vencer juntos, vamos cultuar juntos. Não deixe de participar dos cultos, não deixe de fazer culto na sua casa, culto doméstico. Ore na sua casa, desligue a sua televisão, dê um basta no seu Facebook, desligue esse computador, larga de lado esse WhatsApp. Vai para diante de Deus, é dele que vai vir a nossa vitória, é dele que vai vir a nossa resposta, é ele que vai julgar a nossa causa. Quando eu digo para você que a gente precisa aprender a fazer oração preventiva, é que talvez hoje você não tenha um motivo específico para orar, mas quando chegar a hora da necessidade, você precisa ter crédito com Deus, aleluia. Eu lembro do testemunho do pastor J.P. Colenda, que era o pastor do IBAD, lá em Pindamonhangaba. Ele tinha um pastor auxiliar, que era a pessoa que tomava conta daquele ministério, seminário, e ele viajava e pregava para muitos lugares. E um dia ele chegou de viagem, esse pastor havia morrido. E ele conta que ele chega na beirada daquele caixão e ora, pôs a mão sobre a vida daquele homem e diz: Deus, aqui é J.P. Colenda, sou teu filho, a minha vida é tua há muitos anos, o Senhor conhece o ministério. Deus, eu preciso desse homem aqui. Irmãos, aquele homem levantou daquele caixão. Olha só a ousadia dessa oração. Aqui é J.P. Colenda. Queridos, nós sabemos que todos nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Mas mesmo usando o nome de Jesus Cristo, quem é você para Deus? Que tipo de vida espiritual você desenvolve? Que você poderia chegar diante de Deus e dizer: Deus, não é nos meus méritos, não é no mérito de Jesus, mas o Senhor sabe que aqui é um crente verdadeiro. Sabe, queridos, a gente precisa ter essa ousadia diante de Deus. Muitas pessoas estão vivendo em trevas, mesmo sendo cristãos, porque não têm exercitado uma ousadia diante de Deus, para buscar a Ele, para falar com Ele, para consagrar a sua vida. Por isso eu estou dizendo, a gente precisa trazer a nossa família para esse reino. As trevas existem, são poderosas, mas você é da luz, e o reino da luz é superior. Aonde a luz chega, dissipa todas as trevas. Aonde você chega, chega um filho da luz. Não importa o tamanho das trevas, mas a claridade vai surgir no meio das trevas. Xarabaçu de clã de ribarrais. Xerecarambas tu de clã de frai de nereais. Queridos, você é da luz, não lute sozinho.
peça conselhos quando você precisar. Você e sua família têm uma igreja. Vem para cá, juntos nós vamos vencer, porque juntos nós somos melhores, aleluia. Proteja a sua família, proteja a sua vida, proteja a sua casa das trevas espirituais. Outra coisa, queridos, há uma coisa interessante quando nós falamos do reino das trevas. As trevas espirituais, elas se manifestam em territórios e corpos diferentes, sejam humanos ou de animais. As trevas espirituais se manifestam dessa maneira. E a palavra de Deus nos admoesta a estarmos conscientes e preparados para o confronto espiritual. Quando você vê a história daquele endemoniado gadareno, e aquele homem que vivia preso em correntes, aquele homem que andava pelos cemitérios todo rasgado e nu, que ninguém conseguia passar na direção onde ele estava. Quando Jesus passa por ali, aquele demônio que estava naquele homem, naquela legião, eles reconhecem o domínio da luz, ele reconhece a autoridade de Jesus, e fala assim: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo. E aí Jesus manda ele embora. Ele diz: Senhor, não nos mande para um abismo, mande-nos, permita que nós entremos naqueles porcos. E Jesus permitiu. Queridos, no seu encontro com Jesus, a legião de demônio que ocupava o corpo daquele homem pediu para não sair daquela região. Olha só, entrou nos porcos, ele não queria sair daquela região. Não nos mande para o abismo. Pediram a Jesus que entrasse ali. Queridos, o espírito maligno, eles querem possuir tudo: pessoas, animais, territórios. Pessoas, animais, territórios. Essa é a grande força do espírito maligno. Ele quer ocupar territórios, quer ocupar cidades, quer ocupar nações. Quem não vive com Jesus, irmãos, está sujeito ao poder da opressão e da possessão maligna, porque esse é o trabalho do inimigo: escravizar, controlar, possuir, para destruir, acabar, matar. Por isso a Bíblia nos admoesta a não dar lugar ao inimigo. Não deis lugar ao inimigo. Queridos, não abra a porta para o inimigo, seja a porta do seu coração, seja a porta da sua família. Não deis lugar. Tudo o que ele quer é uma pequena brecha para entrar na sua vida e tomar posse. Cuidado com certos programas, cuidado com certas leituras, cuidado com determinados tipos de relacionamento, cuidado com determinados tipos de música, cuidado com o uso da internet, dos canais de cabo, de TV fechado, com artigos e demais coisas consagrados a ídolos, dos quais nem você mesmo às vezes tem conhecimento. Você olha o seu filho assistindo a um simples desenho animado infantil e não sabe das mensagens subliminares que está por trás daquilo. E por causa disso, muita gente começa a ser preso e o diabo vem para atormentar a vida das pessoas. Saiba o que você e os seus filhos estão vendo, lendo, ouvindo, assistindo, fazendo, participando o tempo todo. Não dê brecha para o diabo. Nós fazemos parte do reino de Deus, o povo santo, escolhido, sacerdócio real. Nós somos chamados para guerrear contra as forças das trevas espirituais e proteger a nossa casa. Quinto, para fechar essa rápida introdução. Quinto, os poderes das trevas espirituais são sutis e atraentes. Está escutando, menino? Os poderes das trevas espirituais são sutis, são atraentes. Sutis e atraentes.
Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz assim, que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Por que ele se disfarça em anjo de luz? Para chamar atenção, não é verdade? Para ser atraente. Porque se ele já chegar com toda a sua aparência, você já clama logo o sangue de Jesus, não é verdade? Ele chega lá, se aparecer com um chifre, com um rabo, cuspindo fogo, às vezes não dá nem tempo de você clamar o sangue de Jesus, você pode até desmaiar. Às vezes as pessoas não têm essa noção, querida. A razão porque é difícil identificar a ação das trevas espirituais no mundo é porque Satanás é o mestre dos disfarces. Ele é cheio de sutileza e usa de inteligência, de esperteza, de astúcia. Os demônios escondem sua existência por meio do engano e da ilusão para que as pessoas se concentrem no que elas veem ou no que elas sentem, ignorando as causas espirituais. Essa é a grande questão. As pessoas estão olhando o seguinte, tá bom para mim, então tá bom. Ela não quer saber o que está por trás daquilo. Eu estou num relacionamento, mas ele é tão legal, ela é tão jeitosa. Mas não é crente, mas isso é um detalhe. As pessoas não querem saber o que estão por trás. Vão negociando de qualquer maneira, vão falando de qualquer jeito, vão tocando a vida sem perceber o que está por trás. E essa sutileza, ela vai dominando as pessoas. Queridos, o diabo não se apresenta como um bicho de 7 cabeças, ou como um monstro de cauda e chifres. Ele é o mestre da dissimulação, ele é o mestre do engano. Por isso muitos caem facilmente nas suas presas e se tornam seus cavalos, escravos. Lá em Mateus 10, 16, Jesus diz, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Então, como é que nós podemos manter a consciência alerta das trevas espirituais? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode se ligar ao seu sensor espiritual, para você alcançar esse resultado? Primeiro, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Quer vencer as trevas espirituais? Você viu todo esse poderio que eu falei do reino das trevas, do império das trevas? Quer vencer o poder das trevas espirituais? Então nunca ignore as orientações da palavra de Deus. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente faz uma campanha de leitura da Bíblia, nós não estamos só querendo criar um ativismo no meio da igreja, não. Quando nós lemos a palavra aqui no começo do culto, ou quando nós abrimos a Bíblia aqui e começamos a ler, não é só uma liturgia religiosa, não. É porque a palavra de Deus, ela é a verdade, é ela que liberta, é ela que quebra toda a dureza de coração, é ela que age na mente, na consciência, nos valores da vida das pessoas. Segundo, quer manter consciência alerta das trevas espirituais? Busque e cultive o discernimento espiritual. Uma coisa é você ler a palavra de Deus. A outra coisa é você ter discernimento espiritual. Porque tem muita gente que lê e não entende o que lê. Ora, se você lê e não entende o que lê, onde é que te leva isso? Então a gente precisa também de discernimento espiritual. Pedro fala isso lá no capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigiai. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão,
rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistir firmes na fé. Percebe aqui como é que você vence o diabo? Você está em Cristo, você está na luz, você está firmado na palavra, e você agora tem um discernimento espiritual. Quando ele chega, qual é a orientação bíblica? Resiste firme na fé. Queridos, ele está falando da guerra espiritual. E quando ele está falando de resistir firme na fé, ele está falando das armas espirituais que Deus nos dá. A Bíblia diz que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas espirituais que a gente usa para guerrear essa guerra. É por isso que quando a gente fala o sangue de Jesus tem poder, você não está falando uma frase solta que não tem nada a ver. Se você foi lavado nesse sangue de Jesus, e você faz valer isso através do seu compromisso e entrega a pessoa a Jesus Cristo, então você vai perceber que esse sangue de Jesus tem muito poder na vida das pessoas. Quando você clama por ele, vem o livramento. Martim Lutero, quando ele foi excomungado pela igreja e fugiu porque queriam matar ele, ele vai tocando a sua vida escondido, escrevendo e produzindo, e próximo da sua morte, ele entra naquele momento de convulsão, aquele momento de pressão, de opressão, e aí o diabo aparece para ele e diz: Martim Lutero, você quer ser muita coisa, você quer mudar o mundo, você quer mudar a religião, mas olha, Martim Lutero, você é um pecador. E o diabo começou a listar os pecados de Martim Lutero. Listou um, citou outro. E o Martim Lutero: é verdade, eu pequei mesmo, é verdade. E ele foi citando, e aí uma hora ele parou: acabou os seus pecados, cita mais. Esse já é o suficiente para te destruir. Ele falou: é verdade, mas agora escreve por cima de todos os meus pecados: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia! É por isso que Pedro fala que não foi com ouro ou com prata ou com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro imaculado. Aleluia! Sabe, queridos, do mesmo jeito que existem poderes espirituais do mal, existe o poder da luz, do nome de Jesus. Tiago 4 fala assim: sujeitai a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então há um poder que há na nossa vida para resistir ao diabo, fazer ele fugir. Outra coisa, queridos, é abster-se do pecado consciente, voluntário, malicioso. 1 João 2,1 digo: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então você precisa entender que nós somos pecadores, arrependidos, confessos. Agora, na medida que você vai tendo problemas na sua vida, não acumule pecado, não armazene pecado. À medida que a gente deixa pecado entrar na nossa vida, isso se torna uma tragédia, porque o Davi falou justamente uma coisa que ele experimentou quando ele havia pecado. Ele diz que enquanto eu me calei, ou seja, eu não confessei os meus pecados, os meus ossos apodreceram dentro de mim. Mas eu confessei-te o meu pecado, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu coração. Provérbios 28:13 diz que o que esconde o seu pecado nunca prosperará,
mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, quando o diabo quiser te travar por causa dos seus pecados, antes que ele te acuse, confesse, arrependa, deixa de lado, joga fora esse lixo, acerta a sua vida com Deus. Outra coisa, queridos, esteja atento às áreas de ação maligna à sua volta. 1 João 16 diz: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Então as trevas espirituais existem, a realidade é patente, inequívoca, mas ainda que o mundo esteja sob o poder do maligno, lembre-se, você é de Deus, lembre-se, nós somos de Deus. Não se deixe intimidar pelas trevas do mal. 1 João 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e já venceram o maligno, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que atua no mundo. Aleluia. O poder do maligno está no mundo, mas o poder do Espírito Santo está em você. Deus habita em você através do Espírito Santo. Aleluias. Sabe o que isso significa, queridos? Sabe o que isso significa? É que nós somos mais do que vencedores. Aleluias. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8. E aproveite e se coloque de pé, com a sua Bíblia aberta. Romanos capítulo de número 8. Você vai entender agora o valor dessa verdade espiritual que está na sua vida. Olhe na sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8, verso 37, acompanhe comigo essa leitura. Aliás, vamos ler todos juntos, não é verdade? Vamos ler todos juntos, não importa se a sua tradução tem alguma diferença, mas vamos ler juntos. Romanos 8, verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Levante as suas mãos aos céus, glorifique ao Senhor por aquilo que você é em Deus, louve ao Senhor por aquilo que Ele te deu, autoridade, poder. Você é dele, você pertence a Ele, nada pode separar você. Ainda que todo esse principado, ainda que todo esse poder que venha para destruir, mas ele vem para cair, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar ao Senhor, pedir pela tua igreja nesta noite, ó Pai. Meu Deus, nós estamos aqui recebendo a tua palavra, meditando nela, Senhor, e nós estamos falando sobre aquilo que o Senhor fez na igreja. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus, isso é uma coisa tremenda, isso é maravilha do Senhor em nossa vida. Nós não estamos mais sob a influência maligna dos demônios. O Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou de lá. Agora, Senhor, a influência que temos é do Espírito Santo, que nos ensina, que nos guia, que nos convence de todo pecado. Aleluias! Senhor, completa esta obra na nossa vida, na nossa mente, na tua igreja. Sustenta e fortalece o teu povo, firma na tua presença, livra de todo engano, embuste maligno e satânico. Firma os teus filhos na fé, que eles saibam lidar com todo princípio de sofrimento, de tentação, de perseguição, de luta, crise existencial. Ah, meu Deus,
Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor, nós clamamos a Ti, pedimos a Tua bênção, a Tua presença, fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos e Te pedimos, amém. Essa semana nós vamos estar também no propósito da oração, porque no próximo domingo é as eleições, então eu quero que os irmãos estejam orando, um momento de guerra espiritual para possíveis mudanças para acontecer na nossa nação. Então quero que os irmãos orem e votem de acordo com a consciência e também votem de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Faça a sua parte de cidadão. E no domingo que vem as eleições encerram às 5 horas, e como é só 2 candidatos, possivelmente, quando for às 7 horas, nós já sabemos quem é o novo Bolsonaro, o novo presidente do Brasil. Tá, vai ser lá. Então, quero convidar os irmãos para virem para a igreja. Você já vai chegar aqui ou sabendo, e ao invés de você sair daí pulando, soltando foguete e buzinando no carro, vem para cá, dá aleluia e glória a Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, né, pela resposta, pela vitória dele na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Bom, eu quero dizer aos irmãos, olha lá, são 20h57, então vou apresentar os visitantes agora, peço para que ninguém saia, e logo em seguida eu vou orar e ministrar a bênção aos irmãos, tá bom? Não tem ninguém que tem motivo para sair, se não chegou nem das 9 horas, então nós vamos terminar rapidinho. Eu tenho aqui em minhas mãos algum nome de pessoas que estão nos visitando. Quero começar citando os nossos irmãos lá do Piancó, o irmão Severiano, evangelista irmão Severiano, mas irmã Terezinha. Pedi para se colocar de pé e... Tá. Quarta-feira, irmãos, ceia lá no Piancó, na casa do irmão Severiano, irmã Terezinha. Evangelista irmão Vanderlei vai sair daqui da porta da igreja, 6:50, vem para cá para participar da bênção lá. Permaneça de pé, irmão Severiano. Eu quero também pedir que se colocar de pé o Ivo, também a Patrícia com a sua família e a Paloma. Também quero fazer menção do irmão Geraldo. Estou vendo o irmão Geraldo ali, amigo do irmão Sebastião. Bênção estar aqui conosco hoje, irmão Geraldo. Alegria, viu? E quero também apresentar aos irmãos a Suelenita. Irmão, vocês viram a cara do Lucas, o sorriso dele? Pedindo licença para as orelhas, e a Suelenita veio aqui, né, participar conosco. Benção, querida. Tem mais alguém que nos visita nessa noite, que seu nome não foi mencionado? Se coloque de pé, nós queremos receber. Bem-vindo, graças a Deus. Bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, alegria muito grande. Vamos receber nossos irmãos com bem-vindo? Bem-vindo. Levante a sua mão, diga comigo assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Essa igreja ama você. Agora não se assente. Alguém da igreja vai cumprimentar você dizendo assim: visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim nós vamos vencer. Aleluia. Queridos, lembrar aos irmãos que no próximo domingo, dia 28, como
a eleição vai ser um momento corrido, você vai vir para a escola dominical, aí para você não ficar perdendo tempo com o almoço lá na sua casa, o pastor Rafael vai fazer um almoço aqui na igreja. E você vai vir pegar a sua parte para comer, tá certo? E você vai ajudar o pastor Rafael a completar as despesas da sua viagem missionária para a África, que vai agora começo de novembro. Então, irmão Udeci, mas a Ana Raquel estão pegando os nomes e vendendo esses ingressos para os irmãos participar. Tá certo? Então, participa, vamos abençoar o irmão Rafael, pastor Rafael. São para 300 pessoas, irmãos. Então, já pega logo a sua parte aí, vamos fazer isso aí, tá bom? E domingo que vem nós vamos ter batismo lá na Matriz. Então, os irmãos que já estão se programando, se preparando, organize esse momento, ok? Coloque-se de pé, nós vamos encerrar agora. E nesse momento do encerramento, quero dizer uma coisa. Espera aí um pouquinho. Irmãos, segura essa meninada aí. Na hora que terminar aqui a ceia, essa mesa aqui é para os irmãos. Agora, eu gostaria que todo irmão chegasse aqui, pegasse, nem que fosse uma uvazinha, que fosse uma ameixazinha, uma perazinha, entendeu? Não dá tudo só para uma pessoa, não. Tá certo? Os meninos ficam todos eufóricos ali, gostam de fazer a festa. Vocês vão pegar a fruta, viu, meninada, ó? Vai chupar a uva e cuspir a casca, jogar o caroço lá no lixo. Tá certo? Se alguém ver você cuspindo a casca do dentro da igreja, vai chamar você de leitãozinho. Então não deixe isso acontecer. Tá bom? Não deixa. Ok? Agora. Amém? Quero convidar aqui o Davi Santos. Davi Santos é o novo pentecoste dessa igreja, o novo musicista dessa igreja. Convidar aqui os pais, o Elton mais a Renata, para participar desse momento. Deus deu a eles essa criança e nós vamos consagrar essa criança ao Senhor agora. Irmãos, olha aqui para o Davi, olha que coisa linda. Olha para o pai, olha para esse menino aqui, vê se não é um milagre, irmãos. Gente, mas que bênção, né? Deus é bom, não é, irmão? Graças a Deus. Os irmãos sabem que nós não batizamos criança. Nós fazemos como foi feito com Jesus, que foi apresentado no templo, né? E essa criança vai ser batizada. Os pais vão instruir essa criança no caminho do Senhor, né? Com certeza ele já tem um compromisso com Deus e vai ser bênção essa família, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor o Davi. Meu Deus, essa criança que vem na vida do Elton mais a Renata como herança do Senhor. Pai, queremos consagrar essa criança apresentando a Ti, ó Deus, para que o Senhor digne-se em abençoá-la com todas as sortes de bênçãos, ó Pai. Meu Deus, cuida dela, sê com ela, dá ela um crescimento perfeito e saudável, ó Pai. Senhor, que essa criança te conheça, te tema desde cedo, ó Pai. Senhor, cuide do Elton mais a Renata, que eles sejam bons modelos para instruir essa criança no caminho do Senhor, da Tua palavra, ó Pai. Cuida deles, ó Pai, que seja uma família unida com muita paz e alegria, ó Pai. Oramos ao Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a vida do Davi, sobre essa família, em nome de Jesus, amém. Diga assim: Deus abençoe o Davi. Amém. Paz do Senhor, irmão, vamos orar. Pai, nós te damos graça e te louvamos, Senhor. Te agradecemos e te exaltamos por estes momentos que nós tivemos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que isso é único, é glorioso, é misericordioso da Tua parte,
para que nós entendamos, Senhor, que é necessário estarmos aqui uma vez por mês, participando da tua ceia, participando desta mesa, Senhor, que o Senhor põe à nossa frente, para participarmos até chegar ao grande dia. Pai, abençoe a vida de cada crente aqui nessa noite, abençoe a vida de cada um que está aqui. Pai, nós te louvamos e pedimos, dê uma boa semana a cada um, cubra eles com teu sangue, livra de todo mal. O Senhor sabe da necessidade de cada um, e é por isso, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes e com todos os nossos familiares, todos digam amém.